Eita, menino, vamos chegando agora. Vai começar. Rapaz, aqui é um projeto de memória. É projeto mesmo, é, menino? Oh, coisa boa, rapaz. Segura. E vamos falar, sabe de quem? Do Cassimiro. É o Jornal do Cassimiro. É isso aí, minha gente. Olha aí que maravilha. Olha aí que beleza. Que coisa boa, rapaz. Olá pessoal, eu sou Isabel Vasconcelos, sou integrante da Companhia Epidemia de Teatro de Bonecos, sou atriz, produtora e diretora do Teatro de Bonecos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto Cassimiro, que tem como objetivo tornar pública todas as edições do nosso jornalzinho informativo, O Cassimiro. É bom lembrar, primeiramente, que esse projeto foi aprovado pelo 12º Edital de Incentivo às Artes, anexo 10, Teatro de Boneco, na categoria Acervo e Memória, da Secretaria da Cultura do Ceará. Vamos falar agora com ele, João Andirá. Eita! Segura, meu peixe! Vambora! Vambora, garoto! Eu sou bonequeiro desde 1989. Coincidentemente, no ano em que o Cassimiro foi lançado, inaugurado, e esse jornalzinho preencheu uma grande lacuna no movimento de teatro de bonecos no Ceará, porque cabia nas suas páginas uma série de assuntos, não só relativos ao teatro de bonecos, daqui do Ceará, como também do Brasil e de fora. Lembro que tinha também uma relação de participantes, de associados da BTB Ceará, que a todo ano acrescentava um ou dois bonequeiros que iam surgindo no cenário, e nesses dias em casa, relendo algumas edições, eu lembrei que pessoas que não eram do teatro de bonecos, que não eram agentes da cultura, mas que assistiam e que viam e queriam ler o jornal. Tanto que a lista de distribuição desse jornal era maior do que o número de bonequeiros. Depois de ter morado um tempo em Curitiba e ter vivenciado essas mudanças no perfil da comunicação, penso que o resgate dessa memória é importante também. E hoje o Teatro de Bonecos continua. E cada espetáculo é único e especialmente acontece ali. Eu sou daquele que pensa que o teatro é dentro do teatro. É nas escolas, é nas ruas, mas que ele é um espetáculo único. Pode gravar, pode registrar. Esse registro é importante, mas o teatro é vivencial. Opa, olha aí, minha gente, beleza? Olha agora, vai falar Isabel Vasconcelos sobre o Cassimiro. Ela que foi a editora-chefe do negócio. Vamos lá, Isabel! Arrocha, minha filha! Arrocha! Eita! O Cassimiro foi o informativo do movimento de teatro de bonecos aqui do Ceará entre 1989, em fevereiro de 89 saiu o primeiro exemplar, até agosto de 1995, onde saiu o exemplar número 26. O jornal era um jornal bimensal, né? O primeiro a gente chamou de A Folha, porque era uma folha de papel A4, então foi chamado de A Folha. Já o segundo número a gente fez na reunião, os filiados do núcleo da BTB escolheram o nome O Cassimiro, e esse nome foi em uma homenagem ao Teatro de Bonecos do Ceará, que é chamado de Cassimiro Coco. A partir desse jornal, a gente começou a tornar mais público a produção do Teatro de Boneco aqui no Ceará, porque a gente começou em meados de 84, 85, o movimento de teatro de bonecos. Em 85 foi criado o Núcleo Ceará, de uma associação nacional que agregava os bonequeiros de todo o Brasil, bonequeiros e bonequeiras. Então, primeiramente, o jornal
servia como meio de comunicação, mas também era um jornal político. Por quê? Porque a gente tinha um movimento forte e um movimento que a gente buscava políticas culturais de uma forma política, se posicionando, se colocando, conduzindo as nossas lutas e as nossas batalhas, mas sempre num coletivo com outros artistas de outras linguagens teatrais, e, aliás, de outras linguagens artísticas, principalmente teatral. E agora com vocês, é ele, minha gente, Elias Pereira, o homem das cabaças, e vai falar sobre o informativo, o Cassimiro. Vai lá, Eliésio, segura, meu filho. Eita! Uhul! O jornal O Cassimiro Cuco é um jornal que ajudar muito os grupos de teatro de bonecos através do jornal é que a gente divulgava o nosso trabalho, né? Foi através desse jornal também que a gente começou a se destacar mais, divulgar mais, e também teve muito acesso também outros grupos também que botavam seus trabalhos e a gente conseguia acessar também, ver e ler esse jornal que era muito importante. Opa, minha gente, vamos continuando aqui, falando agora com Augusto Puneteiro, grande mestre. Mestre Augusto Puneteiro vai falar também sobre o informativo, o Cassimiro. Segura lá, Augusto, segura, meu filho. Olá, pessoal, estou aqui para falar sobre o jornal O Dia, aliás, a Folha, aliás, Cassimiro, porque esses nomes foi de onde surgiu, gerou o nome Cassimiro, que foi o nome escolhido por todos. E Isabel Vasconcelos está desde então encracanhada nesse jornal. Ela faz toda a parte de edição do jornal. E o pessoal tomou para si a responsabilidade do trabalho de tocar o jornal. Bom, o jornal Cassimiro era a internet fuleiragem daquela época. Era através dele que nós mandávamos recados, recebíamos recados. Criou-se também mais um poço de cultura e um poço de informação. Porque as pessoas que não passavam, não tinham o objetivo principal de ir na casa de boneco, de uma forma ou de outra entravam em contato com ela. O Cassimiro faz parte de todo o movimento cultural aqui no Ceará. Mas a importância do Cassimiro na formação do teatro de bonecos aqui no Ceará foi fundamental, porque foi quando começaram os primeiros grupos, 87, 88, 86, grupos esses que até hoje ainda estão no mercado, como o Circo do Piniquim, como o Grupo Formosura, Augusto Bonequeiro, a mestra Zilda Torres. Então é importante, a gente sabia das informações de cursos, de oficinas, não só no Ceará, né, que era basicamente dado por nós mesmos, mas fora, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio. Então muitas vezes a gente saía daqui para fazer um curso com Ana Maria Amaral lá na Universidade de São Paulo, ou então a gente fazer um curso com o Ilo Krug no Rio de Janeiro, ou ir no Giramundo lá em Belo Horizonte. Enfim, a gente sempre buscando a formação, porque nem literatura não existia. Então aquele pequeno registro em formato de uma folha de papel, contendo as informações mais variadas, né? Que ia desde um editorial falando do nosso movimento, das batalhas, lutas, né? Que a gente estava encaminhando em busca de políticas culturais, sabe, para todos, e políticas culturais como um direito, que só veio a partir de 88, né, da Constituição, referendando a cultura como um direito do povo. Opa! Olha eu voltando aqui, minha gente. E agora com vocês, Bibiu, Ivanildo Bibiu, grande bonequeiro da cidade. Vai falar sobre o quê? Cassimiro! Fala aí, Bibiu! Segura, meu irmão!
Comecei minha vida de teatro de bonecos na Praia de Iracema, né? Através da escola, num livrozinho que tinha na biblioteca, era da Maria Clara Machado. Eu não fazia teatro de bonecos. A partir daí, minha vida começou a entrar no teatro de bonecos, né? E hoje eu sou conhecido como Ivanildo Bibil, ou então Ivanildo dos Bonecos. Eu comecei com um grupo Algodão Doce, junto com meus amigos na Praia de Iracema. Como eu falei, que através do livro de Maria Clara Machado, eu comecei a fazer os bonecos, até conhecer o grande mestre Augusto Bonequeiro, onde ele, nessas suas viagens, suas andanças pelos lugares, ele trouxe para nós aqui uma oficina de boneco de esponja, onde até hoje eu trabalho com essa modalidade, os bonecos de esponja. O Cassimiro Coco entrou na vida do nosso grupo através da Isabel Vasconcelos, onde nas reuniões do pessoal do Teatro de Boneco, era o que ela levava de informações para nós do Teatro de Boneco, porque até aqueles momentos não existia a internet, né? E o Cassimiro Coco era essa fonte. O bonequeiro conheceu o outro grupo, onde o outro grupo está, né? E muitas vezes o próprio Cassimiro trazia informações de coisas de fora que a gente não tinha aqui como acessar, né? Como saber os outros grupos do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, né? E através do Cassimiro Coco, a Isabel trazia essas informações todas para nós bonequeiros aqui de Fortaleza. O jornal ficou com uma importância tão grande para nós bonequeiros que a gente já ficava esperando a próxima edição, o que ela ia colocar. Era uma coisa muito, muito gostosa de a gente ler e se informar. Né? Se informar. Opa, minha gente, cheguei, tô chegando. E pra gente continuar, vamos agora falar com Zilda, mestra Zilda Torres. É isso aí, minha gente. Ela vai falar também sobre o Cassimiro, o informativo de teatro de bonecos. Vai lá, Zilda, segura! Eita! Então, era uma batalha, né? A Associação Brasileira de Teatro de Boneco, Núcleo Ceará, se empenhou, né, em fazer esse informativo. Todos os grupos davam um pouco de informação, tanto da sua produção, como também de tudo que ele sabia ao redor desse interesse, né? E também não era só do teatro de bonecos, era também a nível cultural do teatro, né, e outras atividades que estivessem sendo realizadas de importância. E todas essas edições feitas com um esmero, com a criatividade de Isabel Vasconcelos, que tinha paciência de, numa época onde não tinha edições, né, era tudo cortado, recortado, xerocado, ia diminuindo as fotos até ficar, porque todo o informativo era uma folha de papel ofício, uma folha A4. Então, era dobrado de uma forma onde logo de cara você via o logo da Associação de Teatro de Boneco Núcleo Ceará. E Isabel, com aquela sua peculiar criatividade dela e humor, e também a delicadeza dos desenhos mínimos, bem pequenininho, que ela tinha paciência de fazer e ilustrar tão bem, porque era divertido até vê-lo, né? Ele mobilizou um movimento de teatro de bonecos no Ceará. E ele mobilizou as entidades a saberem do que estava acontecendo. E também que as pessoas podiam, através do Cassimiro, ver e perceber a amplitude do teatro de bonecos. E o teatro de bonecos tinha muitas formas, era um vasto mundo, né? E um mundo mesmo, né? Não era só Ceará, não era só Brasil, era realmente uma coisa internacional. Eita, minha gente, voltando agora aqui pra vocês, Omar Rocha, vai fazer seu depoimento agora, desse minuto, já! Fala aí, meu garoto, segura! Você falar de um jornal escrito
datilografado, as pessoas não sabem nem o que é datilografar, muita gente. Quem nasceu antes dos anos 2000, fica difícil compreender o que é isso, né? Um jornal datilografado, escrito às vezes a punho. Ele era um jornal assim, né? Mas nessa época que ele foi criado, ali no final dos anos 80 e início dos 90, ele cumpriu um papel fundamental. Porque nessa época a gente se comunicava através de carta. Não tinha o WhatsApp, você mandar uma mensagem aqui e já recebeu a mensagem de volta. Você fazia uma carta, botava no correio, esperava um mês para receber a resposta, tá entendendo? Então aí, nesse momento, um jornal, as informações elas passavam muito lento pelas pessoas. A gente, para se informar, a gente tinha que buscar. Então, um jornal escrito dessa forma desempenhou um papel fundamental para a agregação do movimento de teatro de bonecos, para informar esse movimento, né? Era um jornal que continha diversos tipos de informação sobre espetáculos, análise de espetáculos, divulgação de temporada, né? Falando sobre o que estava acontecendo a nível nacional, a nível de Brasil, a nível dos outros estados. Também trazia informações desses estados e levava o que estava acontecendo aqui no Ceará para esses outros estados. Então, esse jornal ele teve essa importância muito grande, né? E hoje ele ainda continua tendo, porque isso que nós estamos fazendo aqui, esse resgate de memória, é importantíssimo, porque essas coisas que aconteceram nesse momento não foram registradas nas mídias sociais. O Cassimiro vem de um personagem que é o Cassimiro Coco, o principal personagem do mamulengo popular do Nordeste, aqui do Ceará, que é o nome que leva, esse personagem dá o nome à brincadeira, que hoje é um bem imaterial do Brasil, reconhecido pelo IFAM, esse trabalho que a Isabel está fazendo. A Isabel era a editora do jornal, a gente tem que render essa homenagem também a ela, esse reconhecimento a ela pelo trabalho que ela fazia não só de editar o jornal, de tentar diagramar, escrever, só para quem viveu naquele momento é que pode entender isso. E hoje, nós mesmos, ao rever esses jornais, ao rever esses exemplares, a gente também relembra na memória todo esse passado muito importante que vários grupos, pessoas aqui no Ceará, né, vivenciaram, tá? Então ele tem essa importância muito grande para o movimento de teatro de bonecos do Ceará e do Brasil, que também ele informou e trouxe informação. Opa! Ei, pessoal, beleza? Olha aí, minha gente, agora vai falar com vocês Carlos César, o bonequeiro de mão cheia. Fala aí, Carlão, segura! E eu me lembro que me encheu de orgulho até que sabíamos a gente, de uma forma ou de outra, a gente conseguia divulgar os nossos trabalhos de bonequeiros, os nossos grupos aqui, a gente conseguia divulgar, né, nos meios de comunicação, nos jornais, nas televisões, nos rádios daqui, do Ceará. Mas a gente, eu no caso particularmente, eu esperava, assim, achava legal, curtia muito, ver as matérias do meu grupo, no caso do Circo do Piniquim, na época, ver publicado ali no Cassimiro os nossos feitos, né, os nossos trabalhos com os sindicatos, né, quando a gente fazia bonecão, sabe, fazia um auê nos sindicatos, nas festas de comemorações, de datas de comemorações de empresas, essas coisas todas. E me encheu mais de orgulho ainda, que foi nesse Cassimiro número 14, que eu esperei tanto de um trabalho, que acha muito particular, de Carlos César. Tinha uma coluna, se é que a gente podia chamar de coluna, que chamava-se As Ligeirinhas, uma coisa assim. E eu vi divulgado assim, ator Carlos César, do Circo do Piniquim, está gravando um especial que foi gravado aqui na Rede Globo na época, né, que eu participei. Estão sendo gravado aqui no interior do Ceará. Claro que eu sabia que esse trabalho estava sendo divulgado nos meios de comunicação daqui e fora. Mas o meu orgulho foi saber que no Cassimiro isso também foi abordado, porque as pessoas não sabiam. Eu queria que elas soubessem que tinha um bonequeiro também, que é ator, que fazia trabalho em televisão. Você vê, na época o orgulho foi tão grande que para mim foi assim, teve esse alcance, para mim foi muito maior do que ter saído na própria televisão. Foi isso ser divulgado através do Cassimiro. Eita, minha gente! E agora é Graça Freitas, tá chegando para falar com vocês sobre o informativo, o Cassimiro!
Fala aí, Gracinha! Segura, meu irmão! Uhul! O Casimiro, ele é esse, vamos dizer assim, esse exemplo de que a categoria de trabalhadores e artistas bonequeiros pode fazer com a força que tem nas mãos. Naquela época era uma folha de papel ofício, as informações dos companheiros, a xerox, datilografar, e depois colar, e depois xerocar, e depois dobrar e mandar para todo mundo. E esse veículo micro foi fundamental na mobilização, na organização do movimento de teatro e também no registro daquele momento, né? Daquele momento. Tem coisas que a gente não lembra quando olha hoje o Casimiro. Puxa, a gente pode compreender melhor o mercado de trabalho a partir das informações do Casimiro. E pode se compreender também. Então, eu penso que recapitular esse momento que a gente teve com o Casimiro é também projetar para o nosso futuro. À medida que a gente, naquele momento, a gente conseguia. As xerox eram feitas também com dificuldade. Uma secretaria pedir 100 xerox. Pensa que isso era fácil? Não era fácil, não. E naquele momento era possível, era viável. A gente não ficou aguardando um patrocínio para fazer um veículo de comunicação. Não, um veículo de comunicação tinha a nossa cara, a nossa capacidade de poder. Por isso que eu digo que o jornal, o Casimiro, ele deve servir para hoje, nós movimento. O que é que nós hoje, com as condições que nós temos, concretamente, objetivamente, podemos fazer para aglutinar, para movimentar, para ir adiante? Bom, pessoal, para a gente é muito importante esse projeto. A gente reúne tantos bonequeiros, sabe? Bonequeiros, onde a gente reuniu aqui um mestre do teatro de boneco, né? O nosso mestre Augusto Bonequeiro, mestre Zilda Torres, sabe? Outros bonequeiros que estão aqui presentes, outras bonequeiras. Para a gente é muito importante, porque esse catálogo vivo faz parte de uma memória, sabe? E a memória é importante, porque a gente precisa refletir sobre a memória, sobre o passado, para que a gente possa ter um prumo, um rumo mais bem calçado, sabe? Com um caminho mais, um caminho construído a partir de um processo. E todos esses anos que a gente vem trabalhando, e essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, vem só dar o seu testemunho que o Casimiro realmente teve uma função efetiva na sua formação como bonequeiro e como cidadão artista.